A paz de Jesus, Deus seja louvado mais uma vez em nossas vidas. Estamos de volta para trazer mais uma reflexão bíblica para direcionar os nossos corações na presença do Senhor. O nosso texto de reflexão está no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, versículo 1 em diante, o texto que fala de Elias no Monte Horebe. E ele inicia assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: Faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Esse texto ele é muito atual e viável para aplicação nas nossas vidas, no momento que estamos vivendo. Ele narra uma experiência espiritual do profeta Elias, que depois de vencer os profetas de Baal em uma competição profética e de clamor a Deus, ele ainda vive outra experiência, que é de clamar ao Senhor para que chova, e o Senhor derramou chuva sobre a terra. Ele vinha de algumas vitórias espirituais, eu acredito que inflamado espiritualmente, convicto da ação de Deus, mas também cansado, mas também afadigado de toda essa batalha espiritual vivida por ele. Nesse momento, ele recebe uma ameaça de Jezabel. Ela envia alguns mensageiros dizendo que tiraria a vida dele da mesma forma que ele tirou a vida dos profetas. Diante dessa situação, confuso, envolvido por vários sentimentos, Elias
foge para o deserto. A caminho do deserto, ele para numa cidade, deixa o moço, o aprendiz de profeta, Eliseu, que estava com ele, e segue até o deserto. E o texto que nós lemos, ele inicia com Elias questionando algumas situações na vida dele. E desanimado, né, triste, cansado, né, de tudo que havia passado, e ele dorme, né? E o texto vai nos ensinar, né, dentro dessa visão bíblica, que existem várias situações na vida em que nós passamos e que simbolizam de uma forma muito clara o deserto. No livro Introdução à Espiritualidade Cristã, de Alistair McGrath, ele vai usar essa figura do deserto de uma forma em que haja um entendimento como um lugar solitário, um lugar propício a um relacionamento com Deus, a um pensamento respeito às verdades espirituais. É como se houvesse uma oportunidade na solidão para ouvir, para perceber, para experimentar a visão de Deus, o direcionamento de Deus. Ou seja, o deserto é visto como um lugar de oração, como um lugar de desfrutar de uma purificação na presença de Deus. Para lá que Elias foi. E aí nós vamos meditar, com base no tema, no deserto com Deus. Eu acredito que quando nós paramos para pensar, né, sobre esse tema, esse assunto precisa ser direcionado dentro de 3 observações. A primeira, nós vamos entender que no deserto com Deus nós somos confrontados com as nossas verdadeiras condições. O versículo 3 até o versículo 4, se formos ler, diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Depois de uma vitória, né, grandiosa, diante de vários profetas, Elias ele tem um encontro com a verdadeira realidade dele, com o seu eu. E aí, já cansado, já afadigado, né, por todo esse conflito, Elias teve contato com a sua fragilidade. Ele percebeu a humanidade que havia nele. Estava esgotado fisicamente, espiritualmente, estava decepcionado, né, com uma série de pessoas, sem motivos para continuar e desejando até a própria morte. Diante dessa situação, Elias tem um encontro com uma realidade íntima de que ele é um ser humano, de que apesar de às vezes nos sentirmos tão fortes, inteligentes, sábios, ou de passarmos até por grandes vitórias, chegarmos a muitas conquistas, Elias nos ensina através da sua experiência que enquanto seres humanos nós somos frágeis, nós somos fracos sim, e nós passamos por momentos de dúvidas, por momentos de medo, e como ele mesmo viveu aqui, desejou até a própria morte, porque ele estava decepcionado, ele estava fragilizado. E aí o texto vai nos ensinar que, apesar de tudo isso, Deus não desiste de Elias, como Deus também não desiste de nós. Ou seja, Deus não trata, Deus não lida com super-homens, super-mulheres, super-crentes. Deus ele desenvolve uma relação íntima e pessoal com pessoas que reconhecem a grandiosidade do seu poder, que reconhece que, independente de como está, né, do que esteja fazendo, a graça e a misericórdia de Deus não muda. Deus ele é o mesmo. Então, nessa primeira observação, nós encontramos esta verdade, que no deserto com Deus somos confrontados com nossas verdadeiras condições. Deus nos conhece onde ninguém nos conhece. Deus nos conhece como ninguém nos conhece. Mas mesmo assim, Ele continua nos amando e trabalhando em nós e através das nossas vidas. A segunda observação que nós fazemos nesse texto está no capítulo 19, versículo 5 a 7, diz assim: no deserto com Deus,
nós temos o privilégio de sermos sobrenaturalmente sustentados por Ele. É no deserto que se cria a oportunidade de sermos sustentados por Deus. Olha o versículo 5, o versículo 7 que diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez e o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Que experiência maravilhosa a de Elias. Lá no deserto, no momento de conflito, no momento de desalento, ele foi sustentado sobrenaturalmente por Deus. Um anjo preparou para ele uma comida toda especial, uma água fresquinha para restaurar a força dele, para restaurar o vigor dele, para trazê-lo, de novo para o caminho que Deus havia traçado para ele. Então, Elias experimentou o privilégio de ser sustentado sobrenaturalmente por Deus, porque nesse deserto, nesse momento difícil, nesse momento de conflito, a semelhança de Elias, nós experimentamos duas ações sobrenaturais de Deus. A primeira é a providência. A providência de Deus é algo que Deus faz independente de ter algum tipo de elemento primário. É quando Deus cria tudo do nada. A provisão de Deus, por exemplo, ela vem de tirar a água de uma rocha, ela vem de transformar, como o próprio Jesus Cristo fez, assim, aquilo que não existia, dando forma, de uma forma transformadora, com respeito ao pão, ao peixe, multiplicando sobrenaturalmente aquilo que era impossível ao homem. Quando Cristo transforma também a água em vinho, ou seja, Deus parte às vezes do nada para transformar algo que possa sustentar aqueles que estão na sua presença, aqueles que o buscam, e às vezes trabalha com alguns elementos primários para transformar, de uma forma real aquilo que deve atender uma necessidade. Então, a providência de Deus é uma ação que só Deus consegue realizar na vida daqueles que realmente clamam ou precisam dele. A outra ação sobrenatural de Deus é a ação da suficiência. Nós compreendemos que o Senhor sempre trabalha com a suficiência. Ele preparou 2 momentos de alimentação para Elias, e o alimento necessário para fazer com que depois que ele se alimentasse, ele tivesse força para correr, para caminhar dias sem parar. Então, o nosso Deus é um Deus da providência e é um Deus da suficiência. É um Deus que sempre sabe, que sempre conhece, é um Deus que sempre está atento àquilo que precisa fazer por nós, nós não podemos fazer, e também o que Ele precisa nos dar, que é suficiente para o dia a dia ou para o momento que estamos vivendo. A terceira observação que nós fazemos dentro desse texto é que no deserto com Deus, nós somos reanimados pelo poder da sua palavra. E aí, como que é importante pensarmos sobre esse momento na vida de Elias, que vai do capítulo 19, desde o versículo 8 até o versículo 19, quando Deus começa a desenvolver um diálogo com ele, começa a conversar com ele, e ali ele tem a oportunidade de abrir o seu coração na presença de Deus, de se derramar na presença de Deus, de apresentar ao Senhor a sua queixa, de falar: olha, eu estou sozinho, eu estou decepcionado, eu estou cansado, eu fiquei sozinho e as pessoas estão tentando tirar a minha vida. E Deus começa a conversar com ele, começa a mostrar para ele, começa a trabalhar no entendimento. Então, esta é a terceira etapa do processo de crescimento espiritual na vida de Elias. Se nós formos olhar as simbologias, por exemplo, primeiro, Elias passou pela experiência do deserto, aprendeu algumas coisas com a experiência do deserto. Saindo da experiência do deserto, Elias entrou e viveu a experiência na caverna. Na experiência do deserto, estava se sentindo a pior pessoa, estava com o coração contrito, quebrantado na presença de Deus.
Na experiência da caverna, ele já experimenta uma ação de Deus. Ele já experimenta o sustento sobrenatural de Deus. Deus já o envolve ali, enviando um anjo e alimenta, né, materialmente Elias. E agora, no terceiro estágio dessa realidade espiritual, é o estágio do monte de Deus. E no monte de Deus, Elias ele é tratado, ele é curado, né? Então, como nós já vimos anteriormente, ele estava confuso, estava sofrendo, estava decepcionado, se sentindo só, desejando até a própria morte. Então nós vamos compreender aqui o que Deus fez para preparar Elias para ouvir aquilo que Deus desejava falar para ele. Ou seja, Deus estava preparando o coração de Elias para falar o coração de Elias, mas Elias ainda não estava pronto para ouvir, não estava pronto ainda para sentir a presença de Deus, não estava pronto ainda para quebrar alguns paradigmas criados anteriormente, de que Deus era o Deus da guerra, era o Deus da vitória, era o Deus do triunfo, mas Deus queria se revelar para Elias como o Deus da paz, como o Deus que aparece em um vento suave e que apacenta o coração, que domina o coração, que é capaz de destruir todos os conflitos externos e internos e ainda construir uma realidade de paz no interior. Então, Deus fala com Elias. E o que acontece quando Elias dispõe a ouvir a voz de Deus? Nós vamos aqui receber algumas informações bíblicas. A primeira é que Deus cura as emoções de Elias. Havia mágoa, havia medo, havia solidão, havia frustração, complexo de inferioridade. Estava dizendo, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer, eu preciso morrer, eu só vou conseguir tirar essa angústia de dentro de mim quando eu morrer. E quando Elias começa a conversar com Deus, e a voz de Deus entra no coração de Elias, e ele está pronto para ouvir o que Deus estava falando, aí Deus começa a operar no coração dele uma cura. O Senhor começa a restaurar. Então, quando ele ouve a voz de Deus, ele recebe a cura das suas emoções. Mas também o que acontece além disso? Deus organiza os seus pensamentos e sentimentos. Ele estava se sentindo confuso, estava se sentindo sem propósito, estava perdido, não sabia mais para onde ir, nem o que fazer. E aí Deus cura as emoções de Elias. Deus também cura os pensamentos e os sentimentos dele. Ele estava desorganizado emocionalmente e estava sem planos, não sabia mais o que fazer, nem para onde ir, estava sem capacidade alguma. E aí Deus cura, Deus restaura, Deus organiza o pensamento e o sentimento de Elias. Mas Deus também faz Elias voltar ao caminho. No versículo 15, diz assim: disse-lhe o Senhor, vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Hazael rei sobre a Síria. Ele havia deixado o caminho, ele estava perdido, ele não sabia mais para onde ir, nem o que fazer, estava confuso. E Elias simboliza muitas pessoas hoje, às vezes simboliza a mim mesmo e a você. Em alguns momentos difíceis, em alguns momentos de lutas, em alguns momentos complexos em nossas vidas, as nossas emoções são afetadas, os nossos sentimentos são afetados, os nossos pensamentos e os nossos planos, e nós nos perdemos, saímos do caminho. Em vários momentos nós nos distanciamos de Deus, mesmo tendo a sensação de que nós estamos perto dele, mas não nos sentimos mais, nós não o identificamos mais, nós estamos procurando Deus, às vezes, nos terremotos, no fogo, nos trovões, porque estamos lutando muito, estamos guerreando uns com os outros, estamos guerreando contra as situações, e Deus leva Elias até o deserto, depois leva à caverna, depois leva ao seu monte, para tratar o coração dele, para dar paz a ele, para mostrar para ele que Deus não se revela apenas no confronto, nas guerras, nos conflitos, mas principalmente na paz. Deus vem como uma brisa suave e se revela a Elias. Ali nessa brisa o Senhor encontra, diz aqui o texto no versículo de número 14,
E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Mas Deus não fala com ele através do trovão ou do fogo. Deus o envolve, né, com um sentimento tranquilo. Versículo 12, assim: depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. E Deus estava nesse cicio tranquilo, nessa brisa tranquila, nesse ventinho tranquilo e suave. E ali Elias recebeu o trato de Deus, e Deus o encaminhou, reencaminhou, Deus o redirecionou ao centro da sua vontade. Em último lugar, Deus mostra que Elias não estava sozinho, porque a sensação que nós temos quando passamos por um deserto, quando depois do deserto entramos em uma caverna e depois nos colocamos na presença de Deus, no monte de Deus, é que estamos sozinhos. A semelhança de Elias, às vezes nós passamos por essa experiência, né, dentro dessa sequência, mas é importante identificarmos que mesmo que estejamos vivendo o estágio do deserto, ou o estágio da caverna, ou o estágio do monte de Deus, mesmo que essas situações sejam diferentes, uma coisa que fica muito clara é que o Senhor está em todas essas situações. O Senhor está nos guiando, nos acompanhando, o Senhor está nos alimentando, o Senhor está nos sustentando, nos redirecionando, o Senhor está nos curando. Elias viveu essa experiência. Ele teve que passar por o processo do deserto, a experiência da caverna, a experiência do monte de Deus. O Senhor preparou Elias para ouvir a sua voz. E o Senhor também nos prepara para ouvirmos a sua voz. E é por isso que, às vezes, nós passamos pelos desertos. Lugar que aparentemente é um lugar de solidão, é um lugar que precisa da provisão de Deus, é um lugar que precisa da suficiência de Deus, porque nos sentimos sozinhos. Às vezes passamos por momentos em que são retratados por uma caverna, escondidos, nos afastamos de tudo e de todos, criticamos tudo e todos, criticamos todas as coisas como Elias estava fazendo, porque os nossos corações estão amargurados, estão sofridos, porque estamos decepcionados, porque as coisas não estão acontecendo como nós queremos. E a semelhança de Elias, nós paramos diante de Deus e derramamos o coração e falamos para Ele: Deus, está tudo errado, eu estou sozinho, estou cansado, estou me sentindo ameaçado, eu estou perdido. E aí vem a voz de Deus e fala assim: Elias, você não está sozinho. Eu vou levantar pessoas, eu vou te preparar para você levantar pessoas, para você ungir pessoas, e mais do que essas pessoas que vão trabalhar com você, que vão te ajudar, existem outras que estão vivendo as mesmas coisas que você está vivendo, mas elas não se curvaram àquilo que é errado, àquilo que é mal. Elas permanecem de pé na minha presença. Você não é o único, Elias. Você não é especial por ser o único. Você é especial porque eu te amo. Deus está dizendo isso para Elias. Deus está dizendo isso para mim e para você. Nós não somos especiais porque somos únicos, porque só nós sofremos, porque só nós lutamos, porque só nós queremos consertar as coisas. Não somos especiais por isso. O que nos torna especiais é o amor de Deus que está em Cristo Jesus por nós. É o Senhor Jesus que nos torna especiais. Não é o que fazemos, não é o que somos, não é a causa pela qual lutamos, mas o que nos torna especiais é o amor de Jesus Cristo, é o que Ele fez por nós, é o que Ele tem feito por nós, porque no deserto, na caverna ou no monte, Jesus está conosco. Ele continua conosco, mesmo que às vezes aos nossos olhos nós não consigamos perceber isso, mas o Senhor Jesus está conosco no deserto, está conosco na caverna, está conosco no monte de Deus. Está trabalhando, está realizando em nós a sua obra, dizendo: vai, não saia do caminho, não se desvie do caminho, permaneça no caminho, porque eu estou preparando, eu ainda estou preparando mais algumas vitórias para você, para
a sua vida. O Senhor está dizendo para você neste momento e para mim: não desista, não rejeite o deserto, não rejeite a caverna, porque só depois do deserto e da caverna estamos prontos para o monte de Deus, para a presença de Deus, para perceber Deus, para sentir Deus e para sermos cuidados e direcionados por Ele. Não desista, porque Deus está dizendo para você e para mim neste momento: eu ainda tenho mais vitórias para realizar através da sua vida, em nome de Jesus.